É isso aí, povo de Deus. Paz seja convosco, você que chegou agora. E nesse momento a gente vai falar agora, a lei e a graça é o tema de hoje. É muito importante você estar aí analisando, porque muitas pessoas hoje acham que está debaixo da graça não precisa observar a lei, E a lei que sempre as pessoas apontam, as pessoas que não têm entendimento, porque foram ensinados assim, sempre eles apontam o sábado, que é a lei de Moisés. Mas a gente sabe muito bem, nós da Igreja de Deus, sabemos que a lei, ela foi dada para o bem do homem, que é os 10 mandamentos. Então o sábado está incluído nele, que é para o descanso semanal do homem. Irmão Nathaniel, é com você, meu querido. Amém, caríssimo pastor Medeiros, e agora quero deixar minha oração. Pai seja convosco, o eterno Deus venha ser louvado e adorado, e vamos que vamos com esse tema. É no nome santo de Jesus que vamos mais com uma explanação, e o eterno nosso Deus venha ser louvado acima de tudo. Irmão Nathaniel, o tema parte de Romanos capítulo 5, versículo 1 a 21, irmão. São muitos versículos para você ler, e aqui vai falar a respeito, o significado, o que a lei, o que significa a lei, porque a lei, aqui dá uma explicação muito bem, Paulo fala da lei e explica a lei, porque a lei existe, Então vamos ouvir, irmão Nathaniel. Amém, vamos que vamos para a palavra do Senhor nosso Deus, e você fique atento, então preste muita atenção no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Então só configurar aqui, então o nosso Deus, ele é poderoso e ele é maravilhoso. Então vamos ler aqui, diz o seguinte, vou ler na versão JFA, diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui o 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou muitos.
Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a mudança da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado, ou melhor, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, graças ao Senhor nosso Deus. Amém, louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, você já fez essa leitura toda. Amém, 21 versículos. Irmão, quem estava aí do outro lado, deu para acompanhar o Nathaniel? Nathaniel leu correndo, né, irmão Nathaniel? Parece que já sabe, é decorado. Então, meus queridos, meus amados irmãos, é isso aí. Aleluia, graças ao Senhor nosso Deus. Então, você está acompanhando um tema sobre a lei e a graça. Então, nós lemos Romanos capítulo 5, os versículos de 1 a 21, para a gente entender esse importante tema, pastor Medeiros. Graças a Deus. Irmão Nathaniel, pela leitura, o que você entendeu? Explica aí. Para os nossos amados ouvintes, eu quero ouvir da sua parte o que você pensa antes de nós entrar nas questões, nas perguntas, tá? O que você entendeu pela leitura que você fez, passa aí um pouco aí para os nossos amados ouvintes. Amém. Então, acerca do tema a lei e a graça. Então, aqui narra de forma clara, ou seja, em relação o ser humano, bem interessante a palavra do Senhor nos enriquecer de entendimento. Então aqui só para recapitular, para a gente pegar aqui o contexto, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala da reconciliação, ou seja, o versículo 12, ele até diz algo interessante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, o versículo 13 diz: porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, muito importante aqui você entender sobre essa situação, ou seja, acerca da lei. Ou seja, a lei ela existe, e desde o momento que a pessoa transgride a lei, se torna pecador, e o pecado ele leva à morte. Então essa foi a situação da humanidade devido ao pecado, mas nós observamos algo muito importante, a graça de Deus, na qual Deus ele dá a oportunidade de salvação para a humanidade. Apesar dessa transgressão de Adão, e não somente dele, mas também de todos os seres humanos que pecaram juntamente com Adão, Deus ele enviou o seu Filho, dessa forma dando a reconciliação, e Jesus ele veio para salvar. Mas nós observamos que essa graça não é uma liberdade para viver no pecado. Muitas pessoas dizem que nós estamos na graça, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei.
Então as pessoas querem dizer que, ou seja, não precisa de lei, mas é um equívoco muito grande, porque sabemos que a lei ela é necessária, a lei ela aponta o pecado. Se a pessoa, ou seja, foi alcançado pela graça de Deus e transgride a lei, essa pessoa vai ser condenada por essa própria lei. Corretamente, né? Antes da lei já havia o pecado no mundo, né? Antes de ser prescrita a lei, antes de ser escrita no livro da lei, já existia o pecado, que foi o pecado de Adão. De Adão passou a todos os homens a morte, e a gente vê aqui pelo Romanos 6,14, que ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Então, então não precisa guardar a lei. Bom, aqui está bem claro, né, que o povo de Deus não vive debaixo da lei. O que é viver debaixo da lei? Debaixo da lei é quem vive transgredindo, tá entendendo? Debaixo da graça é a pessoa que obedece. Obedece por amor a Deus, então ele está debaixo da graça. A pessoa tem que entender o que é graça. Graça veio para nos tirar da condenação, para nos ajudar, para nos perdoar. Então graça é um perdão que Deus nos concedeu. Que se houvesse só lei, não houvesse a graça, então a pessoa estava condenada. Quebrou a lei, pronto, acabou-se. Não tinha como abivogar, né, aquela transgressão. Mas a lei, Jesus também disse que não veio para abivogar a lei, mas para cumprir. Que transgressão pode ser abivogada? Para a pessoa poder alcançar o perdão? Todos os mandamentos que o homem quebra, como disse ali Tiago capítulo 2:10, que todos que observam a lei e tropeçar em um só ponto é culpado de todo. Qualquer dos mandamentos que a pessoa quebra está debaixo da lei. A pessoa não se arrependendo, ele vai continuar debaixo da lei. Por exemplo, a pessoa passa a observar o sábado durante 10, 20 anos, pronto. Aí ele se desvia da fé e passa a trabalhar de novo. Então ele passou, ele não continua mais debaixo da graça, ele vai estar debaixo da lei. Não é isso mesmo, irmão Nathaniel? Então quando a pessoa transgride, a pessoa fica debaixo. Então a pessoa fica de igual com a lei quando a pessoa obedece. Então quando a pessoa não mata, a pessoa está de igualdade com a lei. Mas quando a pessoa transgride, ou seja, a lei passa a ficar acima. Então a lei ela passa a ter autoridade sobre aquela pessoa. Então a lei passa a estar acima e a pessoa passa a ser um réu, passa a ser um condenado por causa do pecado. Corretamente, aqui fala o futuro advogado. Ei, Nathaniel, futuro advogado dos homens, é? Ou é de quem transgredia atrás do Natanael? Nathaniel, pequei, Nathaniel. Ô Nathaniel, o Nathaniel vai lá, vou ver o que é que eu posso fazer por você. Jesus está lá como nosso advogado. Advogado em Nathaniel, que está se formando em advogado aqui terreno, terrestre. Né? E Jesus é o advogado do céu, né? Amém. Que roga por todos. Eita, Jesus tem trabalho para fazer, viu? Jesus tem trabalho. Todos os dias tem um monte de pessoas para resolver as questões diante de Deus, né? Então é muito trabalho para Jesus hoje. Então vai chegar o momento que Jesus, pronto, acabou-se, chegou, já deu, não vou mais advogar por vocês. Quem está debaixo da graça está, quem está debaixo da lei já não resta mais. Agora meu filho desce ali a terra, vai ver como é que tá os homens. Chegou o momento de julgar a terra. Eita, o negócio pega, né? Então não tem mais jeito quando chegar esse dia, chegar o dia do juízo final, não tem mais jeito. Então, hoje, quem obedece os mandamentos, Jesus deixou bem claro, ali em Mateus capítulo 5, que ele não veio para abivogar a lei. Você olhando 17 em diante, capítulo 5, 17, ele diz que não veio para abivogar a lei, mas sim para cumprir.
E todo aquele que observa a lei e cumprir, esse será grande, veja bem. Mas aquele que não cumprir será pequeno, quer dizer, será o menor. Então a pessoa que cumpre será grande, quer dizer, ele será e passa a ser, passa a andar de igualdade com a lei, como nosso amado irmão aqui explicou. Amém. Mas quem não cumprir está debaixo dela, né? Matou, pronto, o homem vai ter que fugir, né? Matou, ele já transgrediu os mandamentos, ele nunca matou ninguém, então ele matou, quebrou o mandamento, então ele saiu para ter que fugir. E fugindo ainda vai arrumar um advogado para ver se diminui a pena, e muitas vezes não tem jeito, vai para a cadeia mesmo. E diante de Deus, o que é que o homem faz, irmão Nathaniel? Se matou por perversidade, o que é que vai acontecer se a pessoa planejou o crime, né? Ele sendo conhecedor da lei, se ele sendo conhecedor da lei e ele mata, o que é que vai acontecer, irmão Nathaniel? Então, se ele matou por perversidade? Então é condenado. Então, conforme está escrito que Deus ele foi bem claro, até que ele falou para Caim, então a situação ali, ou seja, a vingança, quem derrama o sangue do homem, então o seu sangue também será derramado, a pessoa é punido. Então quem faz isso, então observamos até também Gênesis capítulo 9, que Deus falou acerca dos animais e não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Então o homem ele responde, se derramar o sangue de alguém, responde por isso. Diante de Deus não fica sem punição. A pessoa realmente é punido quando transgride a lei de Deus, e este é o 6º mandamento. É muito difícil, por exemplo, a pessoa veio para a igreja de Deus, né, ele veio do mundo. Vamos supor, se ele já ter cometido um crime, ele já desobedece, ele adultera. Vamos supor, antes de conhecer a lei de Deus, ele adultera, ele adora imagem e escultura, né? E muitas vezes ele constrói, ele quebra o sábado, né? Ele trabalha no sábado, quebrar o sábado e trabalhar no sábado. Ele também matou, vamos supor que ele matou, né, para se defender, ele matou, cometeu um crime lá, e levantou falso, cobiçou, então ele quebrou todas as leis. Aí chega um dia que Deus dá uma oportunidade para ele de ouvir a mensagem. Ele ouviu a mensagem, ele se converteu, se arrependido, aí ele serviu a Deus por 10 anos, 20 anos, 30 anos, pronto. Aí ele pega, não aguenta, né? Acaba transgredindo, vamos supor, pronto, cometeu um adultério, né? Saiu, ele já fazia tudo isso aí antes. Então ele serviu a Deus por 30 anos, Deus deu oportunidade para ele. Aí ele cometeu adultério. Desse adultério, vamos supor que o marido dessa mulher foi atrás dele, ele pegou e matou esse marido também. Então aí já é 2 crimes, né, irmão Nathaniel? Então ele passou a transgredir o sábado. Tem perdão para ele? Então, se continuar um pecado, não tem perdão. Como está escrito em Hebreus dizendo que aqueles que pecam voluntariamente, o que é algo voluntário, quando a pessoa quer, sabe o que é certo, diz que não resta mais perdão, porque teria que crucificar Jesus novamente. Jesus ele não vai ser crucificado outra vez por mais ninguém. Pronto, a escritura é bem clara. Depois que nós conhecemos a palavra, prova o dom da graça, o escritor dos Hebreus disse que não resta perdão, irmão Nathaniel. Então essa pessoa, Deus, ele já tinha feito tudo isso no passado, e Deus deu uma oportunidade para ele de ouvir a mensagem, ele se arrependeu, creu, então ele veio para a igreja, né? Aí passa muitos anos, ele acaba transgredindo e voltando às mesmas ativas do pecado. Ele não se arrepende mais, com certeza não vai ter mais oportunidade de arrependimento. É a mesma coisa vamos supor, nós nunca matamos ninguém, nunca fizemos muitas coisas erradas, mas era adorador de imagem e escultura, viemos para a igreja de Deus, porque tem muitas pessoas que nunca fez mal nenhum, né? Era pessoa justa, eram só um adorador de imagem e escultura. Então, voltou a fazer a mesma coisa, desviou e voltou a fazer a mesma coisa, é muito difícil ele voltar. Então vamos lá, irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém, galera, isso é só
Então, conforme costuma dizer, pergunta é só o que tem. Então, graças a Deus. E a primeira pergunta é a seguinte: a graça veio para abolir a lei de Deus, pastor Medeiros? Eita, creio que não, né? Vamos ver pela Escritura Sagrada se a graça veio para abolir a lei de Deus. 1 Coríntios 15:56, irmão Nathaniel. Amém, com certeza você acompanha. Então, qual a sua posição sobre esse assunto, sim ou não? Então, vamos para as Escrituras, como é o tema do nosso programa. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Eita, irmão Nathaniel, o agrilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é o quê? É a lei. É a lei. Então a lei, ela está acima, né? Está acima. Por isso assim, que a pessoa pecou, né? Está condenada à morte. E a lei está acima. Se nós transgridimos, morre transgredindo, então está condenado. Não tem como. A graça veio para nos tirar debaixo da lei. Quando há um arrependimento. Então, quando há um arrependimento, há um perdão, né? Se a pessoa se arrepender de coração, com rogo, buscar a Deus, se humilhar, Deus vai saber que ele está arrependido ou não. E a pessoa que está arrependido é conhecido quando ele passa a ser um praticante de verdade, né? Ele não dá trabalho na igreja, né? Ele não é uma pessoa, passa a ser uma pessoa humilde, obediente à palavra do Senhor. Então Deus sabe, né? Deus conhece o nosso coração e a pessoa nunca mais se desvia. E quando ele não está arrependimento, ele se desvia. Chega um tempo ele se desvia, porque ele não era um arrependimento sincero. Então nós temos que entender que a graça é para isso. E muitas pessoas, às vezes, que alcançam a graça, acabam jogando fora, né? Tem pessoas que ficam vai e volta, vai e velho, peca, aí se arrepende, volta para a igreja, passa um mês, 2, 3, um ano, aí peca de novo, aí passa um tempo lá pecando, aí diz que está arrependido, volta para a igreja. Aí é o que diz lá em Hebreus: a pessoa que peca voluntariamente, capítulo 6 ali, já não resta sacrifício, mas uma horrível expectação, horrível de juízo, como diz lá também Hebreus 10, versículo 27 em diante. Que a pessoa que peca voluntariamente já não resta sacrifício pelo pecado dele, mas sim a expectação horrível de juízo sobre ele. Vamos lá, irmão Nathaniel, Hebreus 8, 10 a 12. Amém, pra já, pastor Medeiros. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passar aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Olha que Deus bom, né? Então essa é a graça, viu, irmãos? Que Deus disse que nos últimos dias escreveria os seus mandamentos na tábua do nosso coração e na mente, né? Então, assim, quando o homem se arrepende, Deus escreve lá: Senhor, eu quero te obedecer. Pai, eu estou arrependido, eu quero obedecer teus mandamentos. Então o Senhor vai, né, escreve lá os mandamentos no coração dele e escreve na mente. Então essa pessoa que se arrepende de verdade, ele nunca mais volta, né, para o mundo. Ele, mesmo que ele tropeça aqui, tropeça ali, mas ele não se desvia, né? Quando a pessoa às vezes está perto de se desviar, o que é perto de se desviar? Ele está com pensamentos tortuosos, pensando de parar, pensando de dar um tempo. Olha, não pense nisso, tá? Não dê tempo a ninguém, porque Deus não está pedindo, não está te dando tempo a nada. Mas às vezes a pessoa: o que é que está acontecendo, irmão? Eu vou dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo. Esse tempo é o tempo que o diabo quer para trabalhar na vida da pessoa, e a pessoa acaba se desviando, já está fraco na fé,
É uma pessoa que quando congrega, deixa de devolver dízimo, deixa de fazer a obra de Deus, deixa de participar das orações, e aí começa, né? Aí chega um momento, ele tá lá no mundão e não consegue voltar mais, porque ele foi para as trevas. Então, a graça veio para isso, que é o perdão de Deus, tá? A lei e a graça. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta aí? Amém, tem um sim, pastor, uma pergunta bem quentinha sobre quando iniciou a graça de Deus. Opa, quando se iniciou a graça de Deus? Romanos 5, 18 a 21. Então é pra já, então você acompanhe essa palavra abençoada. Diz o seguinte, aleluia. Portanto, assim como por uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, sendo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde mudou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então a graça veio por causa da desobediência de um só homem, que foi Adão. E a graça veio por intermédio, né, por intermédio de um só homem, que foi Cristo. A transgressão veio por intermédio de Adão, né, que foi o pecado, e veio a lei também, mas onde não há lei, não há pecado. E aonde a lei, superabundou também a graça, que foi a de Cristo. Então ela veio por causa disso. Nós estávamos condenados à morte, e Deus, pela infinita misericórdia dele, o único meio que ele viu para salvar o homem, foi oferecendo o seu único filho, Jesus Cristo, seu primogênito. Vamos ver João, né? João capítulo 3,16. A graça de Deus. Amém, graças a Deus, um versículo bem conhecido. Vou ler aqui na versão KJ, King James, atualizada, para a gente ver aqui a palavra também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, é isso aí, meus queridos, vamos que vamos, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Tem um sim, caríssimo pastor Medeiros, então vamos que vamos, adorando o Senhor nosso Deus, na beleza da sua santidade. Agora a terceira pergunta: para que serve a lei de Deus, pastor Medeiro? Para que essa lei? Eita, para que serve a lei de Deus? Vamos ver pela Escritura Sagrada, Romanos 3:20. Amém. É para já, graças a Deus. Então, vamos que vamos. Aleluia. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Amém. Então, pela lei ninguém é justificado, entendeu? Que é necessário, a lei aponta o pecado do homem. Para que serve a lei? Porque ela aponta o pecado. Como diz ali Romanos 7, versículo 7, né? Eu não conhecia a lei se a lei não dissesse, não furtarás, né, irmão Nathaniel, que tá lá? Vamos Amém. lá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Cita, não cobiçarás, não adulterarás. Isso, diz assim: que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado se pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É isso, né, irmão Nathaniel? Não cobiçarás. Então ele disse, se não houvesse lei, ele não sabia que era pecado, né, cobiçar. Mas a lei diz lá, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Então ele disse, se não houvesse lei, ele não conhecia o que era pecado. Mas o pecado, ela veio, a lei aponta o pecado. Primeira carta de João 3:4.
Amém. Vamos para já, graças a Deus, observando a palavra do nosso Deus. Vamos que vamos, adorando sempre o nosso Pai Celestial. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Pronto, então pecado é transgressão da lei. Então quem está debaixo da graça vive de igualdade com a lei, obedece à lei, né? Não faz imagem de escultura, não adora, não toma o nome de Deus em vão, lembra de guardar o sábado, santificar. Se ele for casado, ele ensina os seus filhos, sua esposa, para obedecer. Também ele honra o pai e a mãe, tem respeito pelo pai e a mãe, né? Ele não adultera, ele não mata, ele não furta, ele não levanta falso testemunho, nem deseja a casa do próximo, nem mulher de próximo, nem ainda que ela seja a mulher mais bonita da terra, né? Ele não deseja, porque ele observa os mandamentos de Deus. Então assim, a pessoa que obedece os mandamentos de Deus, ele não deseja nada que o próximo tem, né? Se o próximo comprou um carro bonito, um carro novo, aí ele tem um fusquinha lá, né? E um fusquinha ou um carrinho bem simples. Aí o amigo dele compra um carro bom, né? E ele diz: opa, se eu pudesse comprar um carro desse, né? Ele já está cobiçando, né? Mas às vezes já estava cobiçando. Aí chega em casa, faz como Acabe, dizendo para a mulher: ô mulher, a vinha de Nabote é melhor do que a minha. Não existe vinha melhor aqui na Israel. A dele é melhor do que a minha. Eu sou o rei e não tenho uma vinha dessa, né? Aí o que a Jezabel fez? Bora, não, vai comprar, vamos comprar. Não quis comprar, matou o coitado para poder ficar com a vinha do homem. Então isso é realmente inveja, é transgressão, é cobiçação. Irmão Nathaniel, nós vamos agora uma pergunta, para a última pergunta, né? Amém. Vamos que vamos, pastor José Medeiros. Vamos glorificando nosso Criador. Conforme você costuma dizer, o tempo está correndo. Então vamos que vamos. O que é estar debaixo da graça? O que é estar debaixo da graça? Pergunta boa. Romanos 6, 13 a 17, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos que vamos para a palavra do Senhor. Vamos aprender nas Santas Escrituras. Diz aqui o seguinte: tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem foste levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informado de que ao vos entregarde alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravo deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma no ensino a que foste submetidos. Amém. Então quem está debaixo do pecado, quem vive pecando, é escravo do pecado. Quem obedece à lei e quem obedece os mandamentos de Deus está debaixo da graça. Então não é escravo do pecado, mas passa a ser livre do Senhor nosso Deus. Gálatas, irmão Nathaniel, Gálatas 5, 13 a 24, para nós encerrar. Amém. Então vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Então mais um versículo muito importante, você preste atenção. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruir de mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgia, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém, irmão. Só essa leitura aí dava para passar o resto da tarde todo explicando, né, irmão Nataniel? Muita coisa aí. Se você observou, tá? Os mandamentos do Senhor, a lei, a graça, quando nós obedecemos a palavra de Deus, então não há lei, não tem lei contra quem obedece, né? Quem obedece está debaixo da graça. Então que Deus abençoe você em nome de Jesus, paz seja convosco, até mais. Amém, graças a Deus, pastor Medeiros. Então vamos que vamos, honrando sempre ao nosso Criador, aleluia.